Se tens lúpus ou conheces alguém que tenha, provavelmente já ouviste dezenas de opiniões sobre o impacto da alimentação nesta doença. É justamente sobre isso que eu hoje te quero falar, mas também e acima de tudo sobre a minha experiência. Eu fui diagnosticada com lúpus eritematoso comedónico e venci a doença e vou explicar-te como ao longo deste vídeo, por isso fica por aí. O meu nome é Ana Santos, eu sou nutricionista e hoje vamos falar literalmente como é que eu curei o meu lúpus em menos de 6 meses e pleno pós-parto, com uma montanha russa hormonal e emocional. É possível, por isso, se eu conseguir, eu garanto-te com as estratégias certas, com as informações que eu te vou dar, com o acompanhamento certo, tu também vais conseguir. Por isso, não é tudo sobre nutrição, mas hoje vamos falar especificamente sobre este pilar e vou dar-te assim um cheirinho de todos os outros pilares que eu trabalhei ao longo do meu processo. Vou explicar de forma simples o que é o lúpus, porque é que a alimentação é tão importante, quais são os padrões alimentares que têm mais evidência científica e dar-te algumas dicas práticas para tornares o teu dia-a-dia mais leve, porque eu sei que viver com lúpus não é fácil. Eu estava grávida do meu terceiro filho quando tive o diagnóstico de lúpus eritematoso comedónico e já com marcadores cardíacos alterados. Então foi uma altura muito estressante, mas eu sempre soube que seria capaz de ultrapassar a doença, porque em bom rigor eu sabia como reequilibrar o meu corpo. Então eu sabia quais eram os pilares de saúde que eu precisava de ter em conta para reequilibrar o meu corpo. Depois de muita alimentação reajustada, muito exercício físico, muita terapia, porque a terapia é uma peça fundamental e já lá vamos, e suplementação ajustada, eu consegui efetivamente em menos de 6 meses entrar em remissão e ter todos os marcadores de autoimunidade negativos, inclusivamente o marcador para a doença cardíaca, portanto para as alterações cardíacas. Para além disso, eu não venci só a doença, como apliquei e transformei todo o meu conhecimento no método que hoje é mais vendido para regular realmente e reduzir o processo inflamatório. É o método Saúde Plena, é aquele método que nós trabalhamos aqui no canal e sem dúvida que tens que ficar por aí para saber todo o passo a passo que eu consegui fazer. Por isso, o lúpus eritematoso sistémico é uma doença autoimune em que o sistema imunitário, que normalmente nos protege de vírus e bactérias, começa também a atacar tecidos do próprio corpo, pode afetar a pele, as articulações, os rins, o sangue, os pulmões ou até mesmo o sistema nervoso. Na prática, isto traduz-se numa fadiga intensa, dores e inchaço nas articulações, manchas na pele, principalmente aquela manchinha ali em formato borboleta, que é muito característica da doença de lúpus, sensibilidade ao sol, anemia ou problemas renais, entre outros sintomas. Mas é mais comum em mulheres jovens e costuma alternar entre fases de estabilidade com períodos em que os sintomas pioram, que são as chamadas crises. Essas crises também são controláveis e nós conseguimos acabar com elas rapidinho se seguirmos assim um passo a passo bem a sério. Embora a alimentação não cause lúpus, a forma como comes obviamente que vai influenciar vários fatores que podem alterar o teu prognóstico. O peso, o colesterol, a tensão arterial, a regulação da insulinémia do açúcar no sangue, a saúde dos ossos e a própria energia, que é muito afetada na doença autoimune e particularmente no lúpus. Então, o padrão alimentar mais estudado em pessoas com lúpus, e é aquele que eu segui escrupulosamente e que continuo a seguir, é o padrão mediterrâneo. O que é o padrão mediterrâneo? É comer de forma simples, comer de forma económica, de forma limpa, alimentos integrais, alimentos íntegros, alimentos que vêm da natureza. É a carne, o peixe, os ovos, pouca carne vermelha, muitas leguminosas, muitos vegetais, muita fruta, azeite virgem extra como fonte de gordura primordial. Tão simples quanto isto. Hidratares o teu corpo, mexeres o teu corpo. Eu sei que se estás numa crise vais ter dor, mas temos que retirar todos os alimentos pró-inflamatórios, temos que retirar todos os alimentos ultraprocessados, porque são aqueles que são mais ricos em óleos vegetais, que são mais ricos em elementos pró-inflamatórios e que vão agravar a tua dor articular, agravar aquela rigidez de quem põe o pé de manhã no chão e já sabe que o dia não vai correr bem porque a dor irradia pela perna acima. Eu sei exatamente aquilo que tu estás a passar, porque já passei por lá e já saí desse buraco negro que é a dor de viver com lúpus. Em suma, quanto mais o teu prato se aproximar de um padrão mediterrâneo, melhor é para a tua saúde. Mais alinhado está com a evidência atual, mais alinhado está com a evidência de quem vive com lúpus, mas quer deixar de viver. Por isso, alguns nutrientes e suplementos também podem ter realmente aqui um impacto fundamental e eu suplementei-me muito bem, escrupulosamente, cumprindo o painel de suplementação durante muitos meses. Ainda hoje eu faço suplementação adaptada. A suplementação para o lúpus deve ser uma suplementação muito adaptada, muito trabalhada caso a caso, mas o que é que nós temos que suplementar? Quais são os suplementos principais
para controlarmos a doença. O nosso intestino, quando temos lúpus, fica muito permeável. Então, ao ficar demasiado permeável, deixa passar tudo. E por melhor que nós nos alimentemos, vamos ter sempre algumas falhas nutricionais, alguns déficits nutricionais. Então, posto isto, o que é assim preciso mesmo suplementar com acompanhamento? Por favor, não vão ao primeiro supermercado, à primeira farmácia e não comprem um suplemento qualquer. É muito importante, principalmente quem tem doença autoimune, que não o faça. Então, suplementos essenciais, um ômega 3 de alta qualidade, de alta pureza, magnésio em alta dosagem, vitamina A, vitamina E para proteger os olhos, porque um dos riscos do lúpus é o desenvolvimento de patologias oculares e que podem culminar na perda de visão. Cálcio, porque nós deixamos de conseguir absorver cálcio em condições. A vitamina C. Ferro, precisamos de controlar muito bem os valores de ferro, de ferritina. Precisamos de fazer uma suplementação com vitaminas de complexo B e vitamina D, antes de terminar. Então, estes são os principais suplementos que nós precisamos de ter em conta na doença de lúpus, independentemente de ser sistémica ou não. Porquê? Porque exatamente por esta dificuldade de nós absorvermos estes alimentos, estes nutrientes presentes nos alimentos e, acima de tudo, porque nós não nos podemos esquecer que esta é uma doença inflamatória. Portanto, nós precisamos sempre de ter como foco a redução do processo inflamatório, a redução da inflamação. Como é que nós podemos transformar isto tudo num plano real? Como é que eu coloquei em prática com um barrigão? Eu fui diagnosticada, eu estava grávida de 5 meses, eu estava com uma barriga gigante. Eu lembro-me quando estava no hospital a receber o diagnóstico e estava ali sentada em frente à médica com uma barriga enorme, ainda me lembro exatamente da roupa que eu levava, uma suéte azul escura. A médica olha para mim e diz: tem lúpus. E eu, ok, tipo, caiu o mundo. Mas eu sabia que aquilo era só um aviso e por isso eu tinha o conhecimento do meu lado e eu acho que nada acontece por acaso, sinceramente. Eu sabia que tinha como obrigação e responsabilidade continuar a ajudar muitas mulheres a transformarem um diagnóstico numa coisa que é leve, que é simples e que hoje me permite praticar atividade física, que hoje me permite ter energia quando me levanto, que hoje me permite não ter dor quando me levanto, e isso é absolutamente extraordinário, não há nada que pague isso. Então, quais foram os pilares que eu utilizei para entrar em remissão da minha doença? Todos eles, obviamente, baseados em evidência. A única coisa que eu fazia quando tive o diagnóstico foi ler de como sair daquele buraco de inflamação. Então, terapia, ponto número 1. A doença autoimune, todas elas, e o lúpus em particular, não é exceção, vêm de um trauma. Não só, mas também. Portanto, um processo traumático que a pessoa passou, da qual pode ter memória ou não, e eu já falei nisto noutros eventos, eu não tenho memória de qual é que é o meu processo traumático, mas efetivamente eu tenho sintomas de alguém que sofreu um trauma profundo. Por isso, terapia é o primeiro passo. Fazermos terapia é essencial para conseguirmos desligar aqui alguns sinais do nosso cérebro que ele está sempre em alerta. E esse é um dos sinais de quem tem uma patologia autoimune. São pessoas normalmente muito ansiosas, com mais rigidez mental. Psicoterapia e hipnose foi aquilo que eu fiz durante muito tempo e continuo a fazer. Depois, cuidar do meu sono dentro daquilo que era possível, porque eu estava grávida e eu tinha mais 2 bebés em casa. Portanto, o sono foi realmente a estratégia que eu tive mais dificuldade em implementar, não por responsabilidade minha, mas porque, enfim, eu não podia controlar o sono dos meus bebés. Utilizei um óleo essencial que eu recomendo muito, que é o óleo essencial de lavanda, poucos que têm evidência científica, que têm estudos científicos validados. Utilizei muito e ainda utilizo em alturas de maior stress para regular a qualidade do meu sono. E depois, quando já está, a terapia já está, prática de atividade física, todos os dias, com aquele meu barrigão gigante, eu lá ia praticar atividade física, ou ginásio, yoga todos os dias, meditação todos os dias, e depois eu fazia caminhadas alternadas com ginásio. Portanto, uns dias fazia ginásio, eu estava a fazer ginásio 3 vezes por semana, nessa altura, e fazia caminhadas o resto dos dias, religiosamente. Quer chovesse, que fizesse sol, eu tinha que caminhar, eu tinha que me mexer pelo menos 1 hora por dia. Era com muita dor no início, ok? Não é uma coisa fácil, não foi um processo floreado. Foi um processo muito doloroso, muito impactante em termos familiares, que eu não estava bem. Havia dias em que eu não tinha energia para me levantar do sofá, eu passava do sofá para a cama porque eu não conseguia. Mas a verdade é que é possível com foco, com determinação e com o acompanhamento certo. Por isso, já falámos aqui da importância da terapia, a importância de cuidarmos do nosso sono, uma excelente higiene do sono é fundamental, e da importância, evidentemente, da alimentação e da prática da atividade física. Portanto, são estes os 4 pilares. É essencial nós controlarmos estes parâmetros analiticamente. Portanto, nessa altura,
altura eu estava a fazer análises de 3 em 3 meses para controlar o que é que subia, o que é que descia, se eu estava a conseguir absorver, se não estava a conseguir absorver, e foi assim, com muito foco, com muita determinação, que eu consegui vencer a doença e que há umas semanas estive alta do hospital, já não havia qualquer risco de doença sistémica. Isto para vos dizer que é possível, independentemente do estado da doença em que vocês estão, é possível haver uma melhoria significativa, é possível vocês melhorarem significativamente a vossa qualidade de vida, mas é preciso mudar comportamentos. Quanto é importante nós próprios não desistirmos. Temos que ser nós connosco próprios. Nós podemos ter o melhor acompanhamento, mas nós temos que acreditar que é isso que nós queremos. E por isso, esta é a prova mais viva que eu te posso dar de que é possível. Por isso, depois eu fundei o Método Saúde Plena, que assenta nestes 4 pilares para redução do processo inflamatório, e hoje a minha equipa recebe dezenas de mulheres com doença autoimune, com doença inflamatória crónica, para voltarem à vida, para voltarem a ter energia, para voltarem a conseguir levantar-se de manhã sem dor, para que o seu intestino funcione regularmente, para que estejam vivas, para que estejam bem. Com muita, muita alegria que eu hoje partilho este vídeo no mês em que se celebram as doenças autoimunes, a consciencialização para as doenças autoimunes, porque são doenças silenciosas. Por isso, se estás desse lado e tens doença autoimune, se estás desse lado e tens doença inflamatória crónica, este vídeo é para ti. Eu vou deixar-te aí nos comentários toda a bibliografia que utilizei para este roteiro, mas também, e muito importante, o link para agendamento da primeira consulta para perceber se és elegível para entrar no MSP, no Método Saúde Plena, porque é mesmo isso que tu vais recuperar, uma saúde plena. Por isso é muito, muito importante que te inscrevas na primeira consulta, porque nós estamos aqui para transformar a tua vida e a tua saúde.